Então vamos ler Judas 3, 4. Diz assim o texto: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e salvador, Jesus Cristo. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela de fato é viva e eficaz. Portanto, gere vida do Senhor em nós e traga toda a eficácia que o nosso coração precisa para vivermos conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Esta é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o estudo de Judas, se você fizer aí um estudo bem meticuloso, como é um livro pequeno, são 25 versículos, você pode ler, reler, você vai ver que esse título não foi dado um nome à toa. Nós estudaremos aí os 25 versículos com base nesse título, em defesa da fé. Os subtemas desse título, o primeiro foi da semana passada, quando nós lendo Judas 1 e 2, eu falei sobre o combatente cristão. Abordei 3 pontos, como também vou abordar nessa noite. Na semana passada, ao falar sobre o combatente cristão, falamos sobre que o combatente cristão é um combatente que é servo, o combatente cristão vive seguro e o combatente cristão vive suprido. Você pode observar que o versos 1 e 2 diz que nós somos amados, chamados e guardados pelo Senhor. Então nessa primeira parte do livro de Judas, já temos aí os 2 pontos, comprovando que o combatente cristão verdadeiramente é servo e é guardado, é protegido. Mas o versículo 2 diz que além de o combatente cristão ser servo e ser guardado, ele também é suprido, porque diz que a presença de Deus multiplica em nós paz, amor e misericórdia. E nós somos então abastecidos por este favor de Deus. Hoje nós não falaremos sobre o combatente. O versículo 3 e 4 vai trazer o seguinte subtítulo: o combate. Qual é o combate apresentado aqui em Judas e que hoje se faz necessário na vida de todo cristão? Eu quero reforçar aí o versículo 3, que inclusive é o versículo base do tema central da carta de Judas, quando Judas vai falar sobre a apostasia da fé. O tema central da carta é sobre a apostasia da fé. Ou seja, estudando a carta de Judas, nós conseguimos identificar quem são de fato os apóstatas e qual o perigo que nós temos ao conviver com eles. Porque Judas vai falar de um perigo que está dentro da igreja e não fora dela. O texto é claro em dizer que alguns homens ímpios se infiltraram na igreja. E o texto base, eu vou ler agora na versão NVI, é o versículo 3, que na máxima diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé que uma vez por todas foi confiadas aos santos. Essa palavra aí, uma vez por todas que vocês batalhassem pela fé. Com base nessa chamada, a batalha da fé, eu coloco esse segundo subtítulo e passo agora da ideia do combatente cristão para a ideia do combate. Que combate é esse que Judas fala que eu e você, como igreja, teremos? Você já deve estar pensando nessa máxima da terminologia da palavra que diz: insistir que lhe falassem sobre a batalha da fé.
Queridos, eu queria que você pensasse comigo nesse momento introdutório, numa mentalidade de um século. Porque o século XIX, não, século XX, que já estamos no século XXI, segundo os historiadores, foi apelidado como o século sangrento. Porque com aproximadamente 40 guerras ou conflitos, perfazendo uma média, ou seja, a cada 2 anos e meio, num período de 100 anos, nós tivemos 40 guerras. Dessas 40 guerras, a estimativa foi que morreram 110 milhões de pessoas. A grande pegada é saber que do ano 0 até o ano 1899, quando se introduz o século XIX, não se tinha morrido a terça parte que morreu nos últimos 100 anos. Da mão das guerras que nós conhecemos, muita delas chamada pela Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, a iminência da terceira ou quarta, dependendo da ótica que se olha para a nossa história. Mas o fato é que quando você fala de guerra e fala de conflito, para quem conhece um pouco de história, sabe que não é uma terminologia muito desconhecida. Embora vivamos num país onde se apresenta basicamente um país que não está em guerra, mas quando nós olhamos as capitais brasileiras, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, Belo Horizonte, as capitais, o que nós vemos é o valor da desordem, a impiedade, crescendo cada vez mais, como a própria Bíblia diz no Salmo 92, porque o Salmo 92 vai dizer que o ímpio cresceria como a erva daninha, mas o justo crescerá como a palmeira. Salmo 92, 12. Eu adoro quando eu pego a estrada para viajar, geralmente no mês de janeiro. Há 3 anos atrás eu fiz uma das últimas viagens que eu mais gosto, que é em direção ao estado de Minas Gerais. E logo depois que a gente passa ali de Além Paraíba, você já vê uma tônica diferente na paisagem. Você percebe, eu não estou mais no estado do Rio de Janeiro, eu estou em Minas Gerais. Porque nós sabemos que a grande economia em geral do estado de Minas Gerais, quando não se dá na pecuária, é a força da agricultura. E quando você olha para aquele lado, você vê uma boa pastagem, você vê aquela roça de milho, você vê a lavoura do café. Os parentes da Neire são tudo de vinho de Carangola, onde o café é a máxima. E quem gosta de uma boa cafeína vai entender um pouco dessa questão. E como é bom você ver a terra sendo trabalhada. E quando nós olhamos para hoje, irmãos, a grande guerra que nós vivemos são impostas pelos terroristas. E nós poderíamos citar várias outras guerras e conflitos. Mas há, no entanto, uma outra guerra bem mais sutil, sendo travada levando e travando e levando muitas vidas. Muitas são as vítimas travadas por uma guerra que eu chamo de uma guerra sutil. E que Judas vai chamar aqui como a guerra dos apóstatas. Essa batalha trazida por Paulo e não em Judas, eu quero trazer aqui um apoio bíblico. Quando Paulo fala, por exemplo, dessa guerra sutil, que o homem não consegue mensurar, ou não quer perceber, mas que ela não tem jeito, ela está diante dos nossos olhos. Paulo vai trazer essa ideia na carta de Paulo aos Efésios. Abre comigo e acompanhe comigo Efésios capítulo 6, versículo 12, para ver se você não entende que esta é uma guerra, a guerra dos apóstatas, aqueles que abandonaram a fé em Deus e vivem pela fé do seu coração. Efésios 6, 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, Deus está dizendo, através da boca do apóstolo Paulo, que a nossa guerra não é contra pessoas, que a nossa guerra é contra potestades, é nas regiões celestiais, que é uma guerra acontecendo no mundo espiritual, e que Deus chama agora a igreja a se atentar para essa guerra, a guerra da apostasia, a guerra que entende que é um conflito entre o que Deus quer e o que Deus não quer. E aí nós veremos e poderemos analisar que a grande guerra hoje é entre a fé e a razão.
Porque o que se fala muito é a emoção. Pensar hoje é chato. Refletir hoje é cansativo. As pessoas não querem pensar, elas não querem saber se é ético, se é verdadeiro ou se é correto. A primeira coisa que nós percebemos da nossa geração é a geração da emoção. O que importa não é certo ou errado, é se eu estou bem, se eu me sinto feliz. E se eu penso assim, qualquer lugar que eu tiver está bom. E aí Paulo vai fazer menção dessa verdade, porque se você não entende que há uma guerra, e que nessa guerra você é um soldado, mas um soldado de Cristo, você não vai saber qual arma que você vai utilizar, ou quais são as armas que estão disponíveis para você. E aí eu queria te facilitar com uma palavra do próprio Jesus, porque as armas utilizadas pelo exército das trevas, segundo a Bíblia, são doutrinas, são falsos ensinamentos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, fala que é doutrina de demônios, que tentando entrar na igreja, tentam roubar da igreja a fé pura, saudável, trazida por Cristo. Então, já que o objetivo de nós, ou desses soldados apóstatas da fé, soldados que não creem em Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador. Os irmãos atentaram que o texto base fala que os ímpios entraram na igreja, e ao entrar na igreja, observem bem, o texto lido para vocês foram Judas 3 e 4, e a última frase do versículo 4 diz: são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Irmãos, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que você não se glorie. Então quando fala que o ímpio tornou libertino a graça, está dizendo o seguinte: ele acabou com tudo que Deus fez por você. Porque a grande promessa de Deus para nós é a salvação. Então agora, dentro da igreja vem essa questão, e eu queria que você entendesse que a ideia de um soldado apóstata é matar a sua fé, é matar a alma daqueles que buscam seguir a Cristo. E olha só o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 10 a 13. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Será que nós não vivemos isso? Será que o que Jesus diz aqui em Mateus 24 foi naquela época? Ninguém está vendo o pecado avançar? O amor e a fé de muitos da igreja se esfriar? Olha bem que, irmãos, que o combate de um apóstata, ele é um combate cruel. Porque além de suas doutrinas demoníacas, eles têm seu valor, eles têm o seu favor, um espírito desta era, o espírito da pós-modernidade. Porque no mundo da pós-modernidade, a verdade está em promoção. Ela é vendida ao lado de tantas outras opções. Como eu disse outrora, igualmente são verdadeiras, são claras. As opções a nós chegam por inúmeras coisas. As tecnologias, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, rouba de nós o tempo que o próprio Deus diz. E aí vamos separar só um tempo aqui. Paulo, por exemplo, dizendo à igreja em Tessalônica, quando ele dá os últimos conselhos à igreja, em 1 Tessalonicenses 5, ele diz: não apagueis o espírito, orai em todo tempo. Ele diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Mas como fazer tudo isso, se nós vemos o tempo todo? Agora, acho que quinta-feira, eu saí ali do banco na vila, fui em direção ali àquele hortifruti. E quando eu cheguei naquele antigo lugar onde era sorvete sem nome,
um lugar grande ali perto do prédio do Cecisa. Eu vi dois homens, um casal idoso, apresentando mais ou menos 60, 70 anos, no celular, desse jeito. Gente, eu confesso que eu fui chegando, eu falei, não, tem que ver o que é isso. Aí a esposa, me pareceu lá dele, vai, nós vamos ganhar, vamos bater a meta. Ganhamos um joguinho desse jeito. Ó, imagina você encontrar uma pessoa desse jeito. Estou querendo trocar de celular, né? Mas aí quando eu vejo essa questão, eu percebo que nós estamos dentro desse contexto. E o que é o que nós fazemos? Irmãos, são tantas opções, que nesta Black Friday de cosmovisões, ou feirões de ofertas, de maneira de ver o mundo, como no final das contas, as pessoas ficam cada vez menos certas de como se orientar. Por exemplo, no que diz respeito à personalidade, à sexualidade, relacionamentos, vida familiar, vocação profissional. Acaba que tudo acaba ficando confuso. E nós ficamos sem saber o que fazer, tendo que encarar os problemas cada vez mais complexos. Ficamos com a dúvida, que critério usar para escolher a verdade? Bem, em vez de pensar e de ser tão verdadeiro, ou guiar pelos parâmetros da verdade e absolutos, o ser humano tem optado por se guiar por sentimentos ou imagens. Assim é que a questão mais importante para a nossa geração, e eu quero reafirmar isso, sobre qualquer coisa na vida, deixou de ser: isso é correto? É verdade? É ético? É moral? Ao invés disso, nós vemos uma geração que se tornou, no seu posicionamento, a seguinte perspectiva: mas será que eu gosto? Isso vai me fazer bem? Isso atrai-me? Dá-me prazer? Porque é isso que dirige essa geração. Confesso que responder aos sentimentos e aos impulsos do coração, ou aos apelos dos olhos, das emoções, torna-se para nós, nesse primeiro momento, bem mais fácil e muito mais real diante da resolução dos nossos problemas. Porque é o que eu sinto, acaba sendo mais concreto do que aquilo que a mim vem como revelação e verdade de Deus. A Bíblia é o livro menos indicado, é o mais vendido ainda hoje, mas é o menos lido. E quando estamos conversando, é o menos citado, porque ele não tem sido abordado. Lembra o que Jesus falou? A boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Do que nós temos enchido o nosso coração. Eu confesso que a abordagem que todos adotam ao comunicar às pessoas que a vida diz respeito ao que elas sentem e não o que elas pensam, e isso tem feito a diferença na nossa geração. É lamentável porque a vida se tornou um jogo de chance, em que você arrisca tudo baseado num sentimento ou na intuição. As novas gerações veem isso como entusiasmo adicional. A racionalidade é chata. Então a verdade é deixada de lado. Todos seguem seu sentimento. Verdade então é aquilo que me faz sentir bem. Sim ou não? E eu confesso que eu quero olhar agora para esse texto como Judas sendo um general. Porque Judas sendo um general, ele nos coloca nesse cenário de guerra e de mortes espirituais. Judas se torna uma voz indispensável, convocando a todos nós ao combate da fé. Ele diz: eu estive ansioso para escrever a vocês sobre a salvação que compartilhamos. Como é bom poder ouvir aquilo que Deus tem feito no coração de um irmão. Mas Judas chega a dizer: mas percebi e fui conduzido. Na versão atualizada diz, Almeida e atualizada, essa versão diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever a respeito da salvação que temos em comum,
senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Como não olhar essa guerra e não entender que é uma convocação de Deus para que a gente possa trabalhar essa fé que Ele deu dentro dessa realidade que nós temos vivido? Porque a fé de Deus é para hoje. A palavra de Deus é para hoje, é para amanhã, é para quando eu viver. Dentro dessa perspectiva, eu quero fazer 3 observações que eu penso que o texto nos dá. Falaremos sobre a amplitude da fé, a amplitude do combate, o alvo do combate e a austeridade do combate. Já que o texto chama a cada um de nós como igreja a ter o combate da fé, qual que é a amplitude desse combate? Qual é o alcance desse combate? Acompanhe comigo o versículo 3, sobre a amplitude do combate. Judas nos escreve assim: amados, embora planejasse escrever-lhes como todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo que agora devo escrever a respeito de outro assunto, e insistir que defende a fé que uma vez por todas foi confiada ao santo. Olha que Judas aqui, irmãos, está dizendo que o combatente cristão deve abranger várias frentes. E uma das frentes que ele diz, como amplitude do combate, é a frente do encorajamento. Olha que a vida cristã, irmãos, nós precisamos de encorajamento. Eu quero trazer menção de um grande teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu um livro bastante importante, intitulado Vida em Comunhão. Esse livro trata-se de uma reflexão calorosa sobre a necessidade da vida em comunhão para o encorajamento mútuo. Permitam-me ler então algumas citações da página 10, 11, 13 e 14. Ele diz assim: a presença física de outros cristãos constitui para o cristão uma fonte de alegria e fortalecimento incomparáveis. Página 10. Viver inteiramente a partir da sentença que Deus pronuncia sobre ela, sujeita-se a ela na fé, o que é a justificação mediante a fé. Romanos 5:1. O cristão depende da palavra de Deus, que lhe é dirigida. O cristão vive totalmente da verdade da palavra de Deus em Jesus Cristo. Página 13. Deus, porém, colocou esta palavra na boca de pessoas para que fosse difundida entre as pessoas. A pessoa que é atingida por ela passa adiante para outras pessoas. Deus quis que procurássemos e achássemos sua palavra viva no testemunho de irmãos, na boca de uma pessoa. Por isso o cristão precisa do cristão que lhe diga a palavra de Deus e necessita dele constantemente. Quando a incerteza e o desânimo o assediam, pois não poderá ajudar a si mesmo sem bular a verdade. É nessa qualidade que Deus permite que se encontrem e lhes presenteiem em comunhão. Disse isso Dietrich Bonhoeffer, em seu livro que foi editado pela editora Sinodal, como a força da comunhão. Você tem tido comunhão com seus irmãos? Hebreus 10, 25 diz: não abandoneis a congregação dos justos, dos irmãos, como é costume de alguns. Será que estar aqui a cada domingo é apenas completar uma cadeira? É não deixar o pastor ver tantas cadeiras que estão vazias aqui? Ou você entende que estar aqui é propósito de Deus? Porque no meio da comunhão, diz a palavra, que Deus ordena a sua bênção e a sua vida. Porque é na comunhão que nós expressamos a fé em comum que temos. E entendemos que só há unidade pela verdade de Cristo. E de que em meio a todas as adversidades, o mesmo Espírito nos faz um. O que nos unifica é Cristo, por meio de sua palavra. E eu vejo que na amplitude do combate, nós não podemos perder essa ideia do encorajamento, que acontece na relação do toque, do evangelho que nos permite fazer vida na vida. Irmãos, nós precisamos de pele, de contato.
é olho no olho, é estar junto como igreja, é andarmos os passos que como igreja devemos andar. E nessa primeira amplitude não podemos perder o foco de que precisamos exercer a comunhão que o próprio Senhor estabeleceu para nós. Mas é também na comunhão que percebemos que a amplitude não traz apenas encorajamento, ela traz exortação. Judas, no entanto, aqui revela uma outra frente dessa batalha. O cristão precisa também de encorajamento na comunhão, mas precisa também de exortação, de instrução na verdade, especialmente nesta era em que se abandonou a razão pela sensação, deixou-se de se pensar para sentir, abriu-se mão da reflexão pela emoção. Note bem como Judas nos exorta, apelando à mente, à razão e ao ensino da verdade. Ele diz: amados, embora eu planejasse escrever com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo que agora devo escrever a respeito de outro assunto, e insistir que defendam a fé. Como defender uma fé que não está em conflito? Como disciplinar alguém que não precisa de uma correção? Como não fazer o bem com aquele que nós somos chamados a fazer? Tiago 4,17 diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. O que estava acontecendo aqui era que os líderes espirituais estavam trocando a doutrina dos apóstolos pelos seus próprios sonhos e sentimentos. Vamos ver aí o versículo 8 a 10 de Judas, para que a gente possa entender o contexto. Judas 8 a 10, diz assim: do mesmo modo também, esses quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas eles se corrompem. Olha bem isso que está escrito na última frase do versículo 10 de Judas: como criaturas irracionais. Não há reflexão, há só ação pela emoção. Já viu aquela história que a pessoa diga: primeiro eu faço, depois eu penso no que eu vou fazer? É isso que a Bíblia ensina? Nós não devemos pensar e fazer? Será que Deus anula a nossa razão? Será que não é a nossa razão que traz fundamentação para aquilo que vamos crer? Porque Deus que nos deu a inteligência, deseja usá-la, motivá-la e incentivá-la. Quando Ele nos alimenta pela sua palavra, a chamada de Deus é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, temendo pelo estrago, pois seguir os sentimentos é sempre mais apelativo do que seguir a verdade. Judas entendeu que precisava escrever não apenas sobre algo que trazia encorajamento, alegria, paz. Mas Judas queria escrever sobre a verdade, para que os cristãos fossem de fato despertados pela fé. Ele diz: tive necessidade, entendo agora, diz uma outra versão, que devo escrever a respeito de outro assunto, não esse da salvação. Esse vocês estão bem conscientes. Quero falar sobre outro assunto. Quero falar e quero insistir que vocês defendam a fé que uma vez por toda foi confiada aos santos. Podemos inferir dessas palavras de Judas que somos tentados a querer apenas consolo, carinho. É o alisamento do ego. Ouvir aquilo que nós queremos e não o que precisamos. Já viu quando você ouve uma pessoa
e você vê que ela está enganada, e agora você tem que pedir a Deus graça para falar aquela verdade em amor, porque a nossa natureza não aceita ser contrariada. A base do pecado é o orgulho se defende pelo nosso ego, pela nossa vontade. Ter a nossa vontade contrariada é tudo aquilo que ninguém de nós quer. O que Judas queria trazer e fazer menção é que nós precisamos ouvir, de fato, aquilo que Deus e aqueles que são eleitos de Deus têm a nos comunicar quando expressamos comunhão. Nos encorajamos, mas também nos exortamos, dizendo que assim não se pode fazer, porque não é essa a verdade que Deus tem para mim, seja eu como pai, seja eu como marido, ou seja eu como irmão em Cristo. Mateus capítulo 18 diz que se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele, exorte ele, fale do pecado que ele teve contra você. Se o seu irmão não ouvir, leve uma segunda testemunha, leve depois a terceira, se ele não te ouvir, então vai à igreja, e depois abandone, que talvez ele não seja seu irmão, ele seja um religioso, mas não um irmão. Então Judas sente essa necessidade, porque ele foi constrangido pelo Espírito. Ele diz, insistindo que vocês então batalhassem pela fé. Pergunto, como nós precisamos dessa exortação nesse tempo, sim ou não? Será que nós nos esquecemos disso? Parece que às vezes, irmãos, a igreja de fato quer mesmo só viver ao bel prazer. Tudo que é fácil, fazemos. O que é difícil, fica para depois. Se der, amanhã eu faço. Eu vou ler a Bíblia amanhã, eu vou orar amanhã, porque até estar aqui é difícil. A gente vai para o trabalho, a gente vai para a escola, a gente apresenta um trabalho, a gente presta um vestibular, mas cumprir o chamado de Deus e servir a Ele em tudo, quantas vezes nos falta o terceiro ponto da amplitude? Porque na amplitude do combate vemos o encorajamento, vemos a exortação, mas vemos também aqui o que Judas chama de esforço. Ele diz, eu exorto a todos vocês, porque eu me senti obrigado a corresponder convosco, a batalhar diligentemente. A palavra batalhar aqui traz a ideia da palavra grega epagonizomai, que vem da palavra epi, lutar, e agonizomai, zelo, seriedade, agonia. Ou seja, entre outras palavras, se preciso for, deveremos nos esforçar até o limite que temos. Agonizar pelo combate da verdade. Não se esmoreça, apenas creia e declare que Jesus é Senhor. Porque o versículo 3 de Judas diz exatamente isso. Ímpios que transformaram em libertinagem a graça de Deus. Judas queria chamar nossa atenção para que, além do esforço físico, devemos nos esforçar espiritualmente. Note que Judas está atento à voz do Espírito Santo. Ele tinha intenção de escrever sobre encorajamento, mas depois entendeu que Deus queria convocar a sua igreja para uma batalha. Irmãos, Salomão já disse isso em Provérbios, vai ter que a formiga ao preguiçoso. Mas quantas vezes o cristianismo brasileiro, por não enfrentar tantas lutas a priori, porque essa guerra dos apóstatas é uma guerra sutil, não tão visível, nós nos acolhemos ou nos asseguramos na comodidade. Tudo é muito cômodo fazer, porque o Senhor é o Deus da graça. A graça perdoa tudo. Essa era a máxima que esses apóstolos trouxeram. Era a linha do gnosticismo, que tinha a ideia de trabalhar uma dificuldade com a ressurreição, e uma ideia de trabalhar com o perdão, porque a ideia é que Deus perdoa tudo, então você pode fazer tudo. Viva do seu jeito, isso é que importa. E aí nós vamos entrar para o segundo ponto, que vai sair da amplitude do combate para a ideia do alvo do combate. Porque o alvo do combate é exatamente o que você está entendendo. O alvo do combate é você defender a fé, que uma vez por todas foi confiada aos santos, ou seja, aquele que Deus separou. Eu estou falando com santos aqui nessa noite, amém? Então você crê que essa palavra é para você?
de que às vezes você não pode ficar na defensiva, não é você defender Cristo, é defender o que Cristo é para você. Enquanto eu entendo que eu sou um homem miserável, pecador, carente da graça desse Deus, que me propõe arrependimento, que me propõe confissão para o meu pecado, para que eu então seja salvo de todo o poder do mal. A esta graça, Judas quer mostrar que nós precisamos estabelecer, porque é a doutrina de Cristo, chamada por Paulo como a sã doutrina, o evangelho simples e puro do Senhor, o único que contém conteúdo para a nossa salvação. Acompanhe comigo aí o que está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 2. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Mais um texto para reforçar, 1 Timóteo 4,6. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Veja que além da amplitude do combate, podemos observar o alvo do combate. Porque quando entendemos que o alvo do combate é a fé, nós podemos analisar o caráter da nossa fé. Porque a fé, irmãos, é algo que nos foi dado, mas também que nos foi confiado. 1 Coríntios 12:7 diz que a fé é um presente de Deus. Agora Judas diz que a fé foi confiada a nós, a fé foi confiada aos santos. Ela foi de fato definitivamente entregue, ou seja, de uma vez por todas, como diz o texto, foi confiada aos santos. Última frase do versículo 3. Escrevi para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé, irmãos, é propriedade dos salvos por Jesus Cristo. Se Deus te deu, por que não usar apenas o que Deus te deu? Como se ver a quem? Daquilo que Deus confiou a você. O alvo do cristão é combater por esta fé que foi definitivamente entregue a nós como povo de Deus. Nós precisamos entender que há momentos especiais de Deus para nós, em que você vai precisar expressar a verdadeira fé que é no seu coração. Quem é Jesus para nós? E Judas esclarece isso, que a guerra da apostasia nos ensina que há uma amplitude do combate. Quando a nossa fé precisa de encorajamento, mas precisa de exortação e de esforço. Servir a Deus, irmãos, existe sacrifício. A graça não foi de graça. Ela levou a vida do nosso bendito Senhor e Salvador. Ele passou pela cruz que nós não passamos. E quantas vezes vamos resolver conflito entre irmãos ou entre casais, e aí você chega na esposa, ela fala tudo o que ela quer, e o que ela quer não está nele. Aí você vai nele, ele fala tudo o que ele quer e que não está nela. A pergunta é, aonde está Cristo ali? Porque se existe alguém que abriu mão das coisas, para que pudesse pagar um preço que não era preço dele, esse alguém foi Jesus. Que poderia falar, mas o Denner fez isso. Como é que eu vou lá? Senhor, você quer que eu salve o Denner? Mas olha quem é o Denner. E nós vimos um Deus totalmente contrário, um Deus que nos coloca em pé, depois de ter sido derrubado pelo pecado. O Deus que salva-nos da perdição, que cura-nos da maldição e que nos liberta da opressão. E aí eu apresento a terceira verdade de Judas nesse texto, porque precisamos ver a amplitude do combate, o alvo do combate, mas precisamos aprender sobre a austeridade do combate. Veja que depois que Judas falou da amplitude do alvo, Judas vai falar da austeridade do combate. Ele começa a descrever os combatentes inimigos
Saiba com quem você está lutando, irmão. Às vezes nós resistimos às pessoas e esquecemos que é um espírito que move essas pessoas. E Judas 4 vai dizer isso. Ele diz: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único e soberano Senhor. Irmãos, a gravidade do combate reside no caráter daqueles que combatem contra a fé, que uma vez por toda foi confiada a nós, chamado santos de Deus. Você consegue entender a perspectiva disso? Parece-nos que eles, ao se tornarem aquilo que nós entendemos que é base do gnosticismo, que vem daquela palavra grega gnosis, que é um conhecimento especial, que apenas algum grupo de pessoas da igreja são considerados especiais por Deus, então eles têm uma revelação a mais. Há algo a mais que Deus trata com essas pessoas do que Ele tratou na sua palavra. Ou seja, a Bíblia não é mais o suficiente. Além do que Jesus já revelou para a minha salvação, para a minha santificação e para a minha glorificação, eu tenho ainda um conhecimento especial. Eu preciso naquele irmão ali, porque ele é um profeta. Essa irmã aqui é um profeta. Eu me esqueço que Jesus falou, como se a Bíblia não fosse suficiente. E aí eu posso cair na ideia, me esquecendo que a austeridade do combate me revela que esses que estão entre a igreja são descrentes. Porque o texto diz que eles foram condenados. Olha só, a condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo. Eles já foram condenados, ou seja, Deus está dizendo o seguinte: ninguém surpreende ele. Deus já sabe quem são esses apóstolos ou não. A questão é, nós sabemos, porque eles são reais. Não são fantasmas, são pessoas e são pessoas ímpias. Por quê? Porque tornaram a salvação, tornaram a graça de Deus libertinagem. Jesus não é mais suficiente. Eu tenho Jesus, mas eu preciso desse e daquele, e eu não abro mão disso. Então o texto vai dizer que na austeridade do combate, esses são descrentes, porque eles viviam na igreja julgando aqueles que pertencem a Ele. Ele diz: se infiltraram no meio de vocês. E estão julgando o comportamento de vocês a respeito daqueles que salvaram vocês. Por isso é preciso fazer essa festa, prestar esse tipo de jejum, se consagrar assim. E nós vamos ver a vertente de falsos ensinos que Judas vai trazer ao discorrer da sua carta. Mas aqui no versículo 3 já fica bem claro que a austeridade do combate, vão saber que esses apóstatas eram perseverantes na sua impiedade, na sua incredulidade, e com isso eles tinham uma boa performance de convencer aqueles que com ele andavam. O texto diz: são indivíduos perversos. Por quê? Olha que está aí no versículo, finalzinho: negaram Jesus Cristo como único e soberano Senhor. Observe bem, irmãos, agora Paulo dizendo aos Gálatas, capítulo 2. Ele diz assim, Gálatas 2, 4 e 5. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de perseverar a verdade das boas novas de Cristo. Queridos, Judas queria que nós entendêssemos que o que realmente motiva e guarda o nosso coração é a fé bendita em Jesus Cristo, nosso Senhor. Às vezes, a ingratidão de um irmão, a rebelião de uma pessoa, rouba de nós a vontade de estar aqui como igreja. Parece que estar aqui depende daquela pessoa e não da pessoa bendita de Jesus. Nós precisamos obedecer e viver
aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Então, quando nós olhamos a amplitude do combate, nós vemos encorajamento, mas vemos também necessidade de esforço, e vemos também a necessidade da correção, a exortação. Mas quando olhamos para o alvo do combate, vemos que a questão é da fé, que Deus nos confiou, porque nós somos santos em Cristo, santos no sentido de que separados por Ele, andaremos pela palavra dEle. Como então se render a isso, se no dia a dia tudo tem entrado na minha mente, menos a Cristo que Deus tem para mim, menos aquilo que Cristo falou comigo? Então eu queria concluir essa mensagem dizendo o seguinte: Cristo nos chama ao combate. Esse combate é o combate da fé. E nesse combate, irmãos, nós vimos e percebemos, ele é amplo, ele é grande, ele tem encorajamento, ele tem disciplina, que é exortação, porque nós temos a ideia do relacionamento, do toque, que nós precisamos de pele, e ao olharmos para as Escrituras vemos isto: amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, amai-vos uns aos outros, se sujeitais uns aos outros, orai uns pelos outros. Temos as mais variadas diretrizes para que na amplitude do combate, se colocarmos apenas como Deus quer que nos coloquemos. Porque se Ele sacia a nossa necessidade, uma vez que eu estou suprido, eu posso suprir aquele meu irmão, com uma oração, com uma palavra, com um abraço, dizendo que eu reconheço aquilo que Deus fez por nós. E aí eu lanço mão, amados irmãos, dessa questão dita à igreja de Tessalônica, na segunda carta aos Tessalonicenses 3, 14 e 15, que diz assim: observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nesta carta. Afastem-se dele para que não se sinta envergonhado. Não o considere como inimigo, mas advirtam-no como um irmão. Como não olhar para esse texto e ver que nós precisamos ter um equilíbrio entre a graça e a verdade? Porque parece que o tempo todo nós queremos apenas entender o que é certo e o que é errado, como se nós fôssemos apenas certos e os nossos irmãos errados. Enquanto eles estão errados e eu estou certo, eu vivo com base no meu orgulho, cada um por si e Deus para todos. Essa não é a chamada para um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão se coloca na brecha, entendendo que Cristo nos chama ao combate, porque embora o combate é amplo, ele tem um alvo e ele é austero. Por isso a minha oração é que nós tenhamos graça de Deus suficiente no coração e verdade na mente, para dizer aos nossos irmãos o que de fato o Espírito Santo de Deus já disse ao nosso coração. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 13, se você está em pé, ore para que você não caia. Para Deus, nós temos o mesmo valor, quando estamos de fato submissos à vontade do nosso sublime e eterno Senhor. Em defesa da fé, marca na vida de Judas, irmão de Jesus, a perspectiva que eu e você temos como filhos de Deus. Embora muitos se apostatarão da fé, entenda que você nunca será um apóstata, porque a fé que você tem foi Deus que te deu. E se Deus te deu, Ele o ajudará a guardar o seu coração. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Ainda hoje, Jesus ministra a nós por meio da sua verdade. Saia daqui nessa noite desejando entender que você não é apenas um combatente cristão. Você está diante de um combate que mexe com a sua fé antes de mexer com a fé do outro. Portanto,
Alimente-se daquilo que Deus deseja. Tenha na sua casa a sua palavra aberta, divulgada, ensinada e obedecida. Para que debaixo dessa graça, você não apenas seja restaurado, mas seja um agente de restauração.